Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô sumida daqui, né, gente? Meu Deus, peço desculpas mais uma vez, mas voltei. Umas coisas que acontecem, fiquei doente, enfim. Mas tô de volta aqui à rotina normal dos vídeos para trazer mais assuntos pra gente poder conversar. Mas antes de eu trazer o assunto dessa semana, queria falar para quem ainda não é inscrito no canal, correr lá se inscrever, compartilhar, comentar, enviar esse vídeo para quem você achar que possa gostar, ativar os sininhos das notificações para não perder nada por aqui também, tá bom? E lá no Instagram também, papo.d.to. Tem bastante coisa legal que eu vou compartilhando lá do meu dia a dia, alguns posts também informativos, então acho que vocês vão gostar, então não esquece de seguir lá também. Vamos lá, pessoal, o que eu pensei de trazer para essa semana? Que é um tema que já tá lá na minha listinha faz tempo, que é muito importante, né, que seria o papel do terapeuta ocupacional na escola, né, qual que é essa parceria que o terapeuta ocupacional faz no contexto escolar, essa aproximação, né, da área de atuação da terapia ocupacional com o contexto pedagógico, enfim, e é uma coisa que está muito presente na nossa prática, e se não está, deveria estar, né, então já puxa a orelha aí, que é uma coisa muito importante e que ainda tem-se muitas dúvidas sobre isso, né? Quando que será que eu posso solicitar o auxílio, uma avaliação de um terapeuta ocupacional, uma reunião com esse terapeuta que atende a criança, né? Qual que vai ser essa linha de intersecção entre a área pedagógica e a área da terapia ocupacional, enfim, eu acho que isso é um assunto muito importante da gente discutir e que faz muito parte da nossa prática e que principalmente ajuda muito no desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, se a gente pensar, um dos papéis ocupacionais da criança é o papel do estudante, né? Então, quando ele começa essa vida acadêmica, entra para a escola, é uma mudança muito grande, né? Um novo contexto para essa criança, essas redes de interação, essas redes sociais da criança aumentam muito, né? Que antes às vezes era só a família ali no núcleo familiar e depois essa criança vai para a escola, começa a conviver com outras crianças, receber muitos modelos, enfim. Eu sempre falo que é um universo muito importante para o desenvolvimento infantil e que é muito único, né? Eu não consigo promover, por exemplo, em terapia, as experiências que a criança tem na escola, junto com outras crianças, com a rotina escolar, com os aspectos pedagógicos envolvidos, né? Então é um ambiente muito único e muito importante para o desenvolvimento infantil, né? E eu sempre falo, não é somente a parte pedagógica, né, que a gente olha da importância da escola, mas também a parte do desenvolvimento social dessa criança, talvez o início aí das compreensão das regras, né, tanto regras sociais como regras relacionadas a rotinas, essas crianças vão começando a aprender na escola. Muitas crianças passam a desenvolver muito, por exemplo, a comunicação verbal, a linguagem, a parte expressiva a partir do momento que entra na escola, né? Então, assim, temos a parte pedagógica como muito importante, mas não é só isso. A escola também é um núcleo de desenvolvimento fundamental. E qual que é essa linha, né, de intersecção aí, né? Por que a terapia ocupacional pode atuar tanto nas escolas, né? Embora a gente não veja muito isso, né? Por exemplo, escolas terem terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos da própria escola, o que eu acho que seria incrível também de ter essa possibilidade, né? Já que nós estamos falando de desenvolvimento infantil, né? Então eu acho que seria muito bacana. Mas, né? Qual é essa linha? Temos vários pensamentos, vários aspectos que a gente pode citar, dentre elas, por exemplo, o aspecto da inclusão escolar, né, quando a gente vai pensar numa criança com transtorno de desenvolvimento, com uma deficiência, enfim, como que vai ser feito esse processo de inclusão da escola. Isso é um tema muito discutido, muito difundido. Temos, né, a Lei Brasileira da Inclusão, enfim, tem vários aspectos que permeiam esse conceito que a gente escuta muito, a inclusão, como que funciona a inclusão. E eu sempre falo, né, a gente tem a questão do papel, né, que é muito importante, que vai guiar tudo isso, que vai garantir o direito dessa criança à inclusão, mas como que a gente faz isso efetivamente, né? E aí por isso que a gente precisa da terapia ocupacional e também de outros profissionais para compor uma equipe interdisciplinar que vai ter um olhar geral e individualizado, assim, né? Eu falo um olhar, né, global para essa situação, mas individualizado para cada criança, para atender as necessidades de cada uma delas.
né? Então, a terapia ocupacional atua nessas áreas de inclusão. Como, Jaque, que eu posso atuar? Por exemplo, o terapeuta ocupacional, ele pode auxiliar a escola na adaptação do currículo pedagógico, né? Então, de entender com essa escola, tá, o que você está oferecendo, qual que é o seu currículo, o seu plano pedagógico, por exemplo, para essa turma. E aí o terapeuta vai olhar junto com a escola e vai falar, olha, talvez esse aspecto do plano terapêutico precise ser adaptado nesse sentido para essa criança, de acordo com as necessidades dela, né? Adaptação de atividades, prescrição, confecção e acompanhamento de recursos de tecnologia assistiva, né? Que é qualquer serviço, equipamento, estratégia, enfim, que você use para facilitar a participação desta criança em alguma atividade, em alguma ocupação, enfim. Então, a gente tem desde os recursos de tecnologia assistiva de baixo custo, por exemplo, as adaptações às vezes que a gente faz para apreensão em lápis, adaptação em utensílios, né, de zíper, régua, borracha, apontador, tudo que a gente faz de baixo custo, até a gente tem as de alta tecnologia, né, de alto custo, que aí entram, por exemplo, os softwares, por exemplo, de comunicação suplementar alternativa, aumentativa, enfim, que a gente possa usar. Ou os recursos também, às vezes, para crianças que fazem uso de algum dispositivo de mobilidade, como, por exemplo, a cadeira de rodas, né? E a gente faz as adaptações na própria cadeira de rodas para que essa criança possa ter o melhor acesso, por exemplo, à carteira, né? Enfim, ao espaço em que ela circula. Então, tudo isso a gente participa de uma maneira muito ativa, sempre buscando ampliar e melhorar a participação e o engajamento ocupacional dessa criança nesse contexto escolar. Um outro aspecto que a terapia ocupacional participa e tem um papel muito importante na escola é da formação também, dessa equipe pedagógica, né? Essa oferta desse conhecimento mesmo, por exemplo, em relação às necessidades específicas de cada criança, né? Aos comportamentos, às demandas clínicas que essas crianças apresentam, ajudar a escola a entender por que a criança precisa de determinada adaptação, por que a criança tem um determinado comportamento, quais são as estratégias que podem ser usadas na escola para melhorar esse desempenho da criança no contexto escolar. Então, essa formação até continuada para esses professores, esse auxílio muito próximo de estar ali junto com os professores, escutando essas angústias, essas dificuldades, as barreiras e os facilitadores que a escola propõe, e o terapeuta ajuda aí a pensar em soluções que sejam viáveis e possíveis para cada criança nesse contexto, né? E novamente, o terapeuta ocupacional, ele faz parte dessa equipe que está na escola, né? Então, todo mundo no seu campo de conhecimento acaba ajudando a pensar em soluções que possam ser promotoras da participação efetiva dessa criança, né, no contexto escolar. Adaptação dos espaços também da escola, o terapeuta ocupacional ele pode atuar, né, para promover a acessibilidade, o desenho universal, enfim, garantir, né, o desenho universal para que essas crianças também tenham acesso. O terapeuta também atua nessa via de comunicação e facilitação, por exemplo, entre família e escola, né, para que se crie uma equipe de suporte para essa criança. Eu sempre falo isso, a gente tem que ser parceiros e, como parceiros, nós somos corresponsáveis pelo desenvolvimento dessa criança, né? O que isso quer dizer? Eu, enquanto TO, tenho a minha parcela de responsabilidade, a família tem a sua parcela de responsabilidade, a escola tem a sua parcela de responsabilidade e a gente precisa caminhar juntos, como um time mesmo, né, para que ninguém se sinta sobrecarregado nesse processo. Então, gente, essas vias de comunicação entre a equipe pedagógica e a equipe de saúde, elas precisam ficar muito abertas, né? Eu percebo ainda que às vezes existe uma dificuldade da gente se aproximar, assim, né, de fato, das escolas, que a gente possa participar e que as escolas olhem para nós enquanto equipe clínica e terapêutica dessa criança, não como alguém que vai lá cobrar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que adaptar isso, tem que adaptar aquilo. Não, a gente quer ser parceiros para que a gente possa facilitar dentro das condições de cada escola. Eu sempre escuto muito, assim, essa frase, né, mas lá na terapia é fácil, porque é você com uma criança. Aqui na escola sou eu para
para 25, para 30 crianças numa sala. Então não tem muito o que eu fazer, né? E é o nosso trabalho a gente pensar levando em consideração isso. Levando em consideração que muitas vezes você tem muitas crianças para uma professora, né? Então qual vai ser o tipo de orientação que eu vou oferecer que seja possível e que não seja mais um fator de sobrecarga para esse professor que está dentro da escola, né? Então é nosso papel olhar para tudo isso e sermos parceiros para que a gente possa pensar juntos em soluções. Talvez entender, por exemplo, uma demanda que essa criança está tendo na escola. Por exemplo, aparece muito para nós dificuldades de preensão, de manipulação do lápis, do caderno, de escrita, da alfabetização. Claro que novamente, aí às vezes junto com o psicopedagogo, que vai estar ali ajudando o próximo também, mas que a gente pode trazer essas demandas também para a terapia, entendendo isso como uma demanda da criança, né? Então ela está com dificuldade para pegar no lápis, por exemplo, isso está influenciando no desempenho dela da escola. O que eu, enquanto terapeuta, posso fazer lá na minha sessão e posso pensar qual é a minha hipótese para que essa criança esteja tendo essa dificuldade? Ah, então não é uma questão discriminativa, é uma questão de força, é uma questão visomotora. Qual vai ser esse componente, como eu vou trabalhar isso em terapia? Como que eu vou poder oferecer para os pais, por exemplo, estratégias de brincadeiras que eles possam fazer em casa com essas crianças, que vai melhorar essa habilidade, que vai culminar, vai terminar lá na melhora dessa apreensão, né, na escola. Ou no caso da prescrição, novamente, de algum recurso de adaptação, né, um engrossador, enfim, alguma coisa que ela possa utilizar, que possa facilitar, mudar essa cadeira de lugar na sala, mudar essa postura, alterar a altura da cadeira, né, analisar todos esses aspectos é muito fundamental para que ela tenha, né, um bom desempenho. E a gente não pode cobrar isso da equipe pedagógica, né, porque eles não têm esse conhecimento técnico que a gente tem, né, de todos esses aspectos que podem influenciar na apreensão do lápis, por exemplo, né? Então, eu falo, nós somos uma equipe muito potente quando a gente trabalha juntos, né? E, novamente, a escola é um campo de desenvolvimento muito importante e muito potencial para a criança e que gera muitas ansiedades, angústias e expectativas nessa família. Então, a gente precisa caminhar juntos, aliados e sendo parceiros para o desenvolvimento dessa criança, certo? E sempre lembrando, né, eu sempre falo isso, crianças com diagnóstico, mas também crianças muitas vezes sem um diagnóstico específico, porque a gente fala de desenvolvimento infantil, né? Então imagine o quanto que seria potente todas essas áreas pensarem juntas para que a gente promova um desenvolvimento global das crianças. Ia ser incrível, para mim eu penso, ia ser muito legal se as escolas tivessem os profissionais, né, para pensar em todas as crianças que estão ali se desenvolvendo. Seria incrível, mas quem sabe, né? Um dia a gente chega lá. Bom, pessoal, é isso. Eu queria muito trazer esse tema. Eu ia falar para vocês comentarem aqui, né? Comentem aqui o que vocês acham. Se vocês, profissionais da saúde que atendem as crianças, têm proximidade com as escolas, fazem muitas visitas escolares, conversam com a escola, trocam informação, enfim, se ajudam, ou se é uma relação mais distante, como que é aí a realidade de vocês, né? E se quem está assistindo aí é professor, coordenador, faz parte de uma equipe pedagógica, tiver alguma dúvida específica e quiser me mandar, fiquem à vontade, que com certeza eu vou responder vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso, muito obrigada pela companhia, um beijo e até semana que vem.